Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração. E eu creio que Deus tem desejado que os filhos perdidos voltem para casa. E eu quero nessa manhã compartilhar com você um texto muito conhecido que se encontra em Lucas, que fala da parábola do filho pródigo, né? E são três parábolas que falam de algo que se perdeu, né? Da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma perdida. E eu vou ler o texto. Espero que, assim como Deus tem falado ao meu coração, Ele possa falar ao seu coração nessa manhã. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei e os que censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha com elas o pão. O texto vem dizendo que Jesus estava ali em um determinado lugar e que algumas pessoas começaram a se reunir, né, em volta dele. E o texto faz questão de dizer que era pecadores. O texto faz questão de dizer que era pecadores, né? E fala dos coletores de imposto, né? Que eram aqueles que colocavam, como é que eu posso lembrar a palavra? Impostos altíssimos, né? E muitos eram olhados com desprezo, né? Pelo povo de Israel, inclusive, né? Mateus se converte ao cristianismo, né? A gente vê Zaqueu também, né, que era um coletor de impostos, e ele fala das pessoas de má fama, né, que estava ali reunido para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, né? Só que já os mestres da lei, né, os fariseus, aqueles que conheciam a Torá, a Bíblia, começou a censurar Jesus, né? E começaram a murmurar dizendo: Este saúda e se mistura às pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles, né? Que é a palavra. Então, eu não sei como se encontra a sua vida hoje, né? Se você se encontra esses que se reunia, né, para ouvir Jesus, né? Pecadores, pessoas de má fama, e que muitas vezes é censurada por pessoas que estão dentro da igreja e que infelizmente se acham melhor, né, por conhecer a palavra. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para você. Jesus veio para você que está perdido, né? Você que talvez não tenha uma fama muito boa, né? Você que talvez peca, né? Se encontra na prática do pecado. E o desejo de Jesus é justamente partilhar o pão com você, revelar do amor dele, né? Mostrar que ele veio te salvar. Talvez você pense assim: ah, Nájila, você não sabe onde é que eu me encontro hoje. Eu me encontro num poço, né, profundo. Eu me encontro numa situação de pecado tão grande que eu não vejo saída para mim. Mas eu quero te dizer nessa manhã que foi justamente por você que Jesus morreu, né? E que ele deseja te resgatar, ele deseja te salvar, né? O texto vai continuar falando da parábola e vai falar sobre o filho pródigo que saiu de casa. Vai falar da ovelha que se perdeu. Vai falar de uma mulher que tinha uma quantidade de dracmas, que agora eu não me lembro, e que ela perdeu uma, né? E para o filho pródigo que decidiu sair de casa,
Ele teve que fazer o caminho de volta, né? Mas eu creio que Jesus permitiu que circunstâncias ruins acontecessem para que aquele filho voltasse para casa. E o engraçado é que ele não voltou para casa porque ele amava o pai, ele não voltou para casa porque ele estava com saudade. Ele voltou para casa porque ele lembrava que na casa do pai dele ele era bem tratado, ele não passava necessidade, né? E eu não sei o que, se você está nessa situação que saiu da casa do Senhor por algumas circunstâncias, ou até mesmo por coisas que aconteceram. Mas o que eu quero ministrar ao teu coração nessa manhã é que volte-se para Deus. Ah, Nádia, mas eu não consigo voltar para a igreja porque aconteceu isso, isso, isso. Pois se volte para Deus. Se volte para as Escrituras. Se volte para uma vida de oração. Se volte para buscar ao Senhor, sabe? E eu falo isso porque eu tenho uma certa autoridade para falar isso. Infelizmente, eu fui muito ferida pela religião, né? Pela denominação, por alguma denominação, né? E eu saí por algumas coisas que aconteceram e achei que lá fora era melhor, mas naquela vida de pecado, Deus me encontrou e me atraiu novamente. Mas Deus não me atraiu só para viver dentro de uma igreja, mas para ler a palavra dele, para ter uma vida de oração, para ter um caráter como o de Cristo, porque isso é cristianismo. Cristianismo não se resume em você cumprir uma escala, não se resume em você não poder faltar um culto, não. Cristianismo se resume em você a cada dia buscar ser parecido com Cristo. E é para isso que Deus está chamando os filhos perdidos. Olha, eu estou chamando vocês, não é só para você estar esquentando o banco de uma cadeira, ou para você estar fazendo obras e mais obras, ou para vocês cumprir uma escala, não. Eu estou chamando vocês para vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração. Para a ovelha que se perdeu, né? Que ali por alguma circunstância ela se perdeu, Jesus foi atrás dela. Para aqueles que se perderam e nem sabem por quê, ou sabem, mas foram tão longe que já não sabem mais nem como voltar, Jesus ele vai em busca. E talvez essa palavra aqui hoje seja Jesus te chamando e dizendo: volta, ovelhinha, volta, né? E talvez você esteja resistindo, e aí ele vai te pegar no braço. Talvez ele precise quebrar uma patinha sua, né? Talvez ele tenha que botar ali o cajado no seu pescoço, vai fazer uma força, mas de uma forma ou de outra ele vai te trazer. E para a mulher que perdeu a dracma, que ainda tinha alguma coisa, mas alguma coisa tinha se perdido, ela precisou acender a luz, né? E eu não sei em qual dessas circunstâncias você se encontra, mas o que eu preciso te dizer é que Jesus quer que você volte. E eu digo para você hoje com muito temor no meu coração. Eu já estive nesse lugar onde eu saí da casa do Pai. Eu já fui essa ovelha que me perdeu, porque eu via tanta cobrança dentro da igreja. E eu fui me distanciando, onde eu já não conseguia mais ver Deus naquele ambiente. Eu já fui essa mulher que eu estava da igreja e que eu fazia muitas coisas, mas parecia que algo tinha se perdido. Mas em todas as circunstâncias que eu me encontrei, Jesus não desistiu de mim. E se ele não desistiu de mim, ele não vai desistir de você. E eu queria nessa manhã, com muito temor no meu coração, dizer: faça uma oração, diga: Jesus, eu estou aqui. Eu sou esse filho pródigo que achava que sabia o que era melhor para mim e saí da tua casa e desperdicei tudo. E hoje eu não sei mais nem como voltar. Eu quero voltar, mas eu tô com vergonha. Ou então diga: Senhor, eu sou essa ovelha que me perdi e me distanciei a ponto de não saber mais nenhum caminho. Senhor, eu sou essa mulher que eu ainda tenho alguma coisa, mas algo se perdeu, mas eu quero voltar. Me ajuda.
Porque Jesus, ele não está à procura de pessoas perfeitas, ele está à procura de pessoas sinceras e verdadeiras. E o que ele mais quer é que a gente se arrependa. E o que é se arrepender? É fazer o caminho de volta. É entender que o caminho que eu estou trilhando não está sendo legal. Amém? E essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Espero que ela entre no seu coração, assim como ela tem entrado no meu. E que você possa se voltar para Deus, entendendo as suas limitações, sabendo que Ele entende as suas fraquezas, Senhor. Tá aqui, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu perdi tudo. Mas eu quero, eu preciso. E eu creio que Jesus vai te ajudar assim como Ele me ajudou. Quantas vezes eu tentei resistir ao chamado do Senhor? Deus me traz a memória que, há alguns anos atrás,